Ele conhecia toda a cidade. E o sonho dele não era ser um político, era ser o prefeito de Campinas. Ponto. Só. Se ele fosse um político tradicional, ele estaria hoje na prefeitura. Simplesmente queria moralizar, porque a formação dele era essa. Então ele tinha... Era característica dele, ele não forçava por isso. Ele tomava umas atitudes assim que eram extremamente marqueteiras, mas sem querer ser. Algumas vezes quando eu ficava brava com ele, pô, Antônio, larga um pouco essa cidade, né? E ele me dizia, Rô, você não tá entendendo a dimensão da coisa. Eu falava, eu tô entendendo. E eu não tava. 2 anos de Marina. Eu vou sair para um comício agora. Eu vou e volto, tá bom? É esse sonho, é esse desejo, é esse projeto político que nós observamos com muita alegria que a cidade está reconhecendo. E eu fiquei brava, eu falei, não, você não precisa estar se metendo na política. Mas eu quero, mãe, eu quero endireitar Campinas. Toninho, eu quero que você ganhe, porque se o nosso companheiro Nascimento conseguiu em Alagoinha do Piauí dar cidadania para aquelas pessoas, eu fico imaginando o que você e a Isalene não podem fazer aqui na cidade de Campinas. Prometo exercer com dedicação e lealdade o cargo de prefeito, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT, foi eleito prefeito de Campinas em 2000 com 59,7% dos votos válidos. Segundo a maior cidade do estado de São Paulo, com cerca de 1 milhão de habitantes, Campinas não era um projeto fácil. Os altos índices de sequestro e as sérias revelações de envolvimento de policiais com o crime organizado comprovavam a dificuldade. Um tiro no dia 10 de setembro de 2001 interrompeu essa trajetória. E até hoje, as perguntas para esse crime continuam sem respostas. Tem uma formação no casal português, uma formação rígida, né? Não se admite alternativas, meias verdades ou meios caminhos. Às vezes o Paulo fala, mãe, posso acampar? Vamos acampar com os amigos? Não, de jeito nenhum. Nunca deixei eles acampar, nem ir fora, nem dormir fora de casa, nunca deixei. Os dons de Toninho no lápis e no papel se transferiram mais tarde para o que foi sua opção universitária. Em 1970, Toninho começa o curso de arquitetura na USP, que ele conclui em 1974. Meu pai foi um industrial, né, acostumado a lidar com o mundo dos negócios. De repente, ele vende a fábrica e aplica esses recursos no mercado imobiliário. Aonde via o Toninho formando em arquitetura. E qual que era o sonho dele? Ter o filho do lado, fazendo uma parceria na construção civil. Mas ele falou assim, pai, eu não quero trabalhar com o senhor. Porque ele queria de um jeito e o pai não queria. O meu pai não conseguiu identificar que a arquitetura que meu irmão desenvolvia era arquitetura vista com uma visão artística e não uma visão comercial.
Os ensinamentos da arquitetura jamais seriam utilizados por Toninho para qualquer fim comercial. Em meados dos anos 70, Toninho começa a participar do movimento popular, que tinha como proposta urbanizar as favelas. Toninho e Dona Jove foram os principais símbolos desse movimento, que durou 15 anos. Em 1981, Toninho se filia ao PT, para dar mais força às suas propostas. Era um cara rico, de família rica de Campinas, e era um arquiteto, um urbanista, que se envolveu com o PT por conta dos movimentos do sem-teto, de uma reivindicação popular por habitação, e tinha paixão por Campinas. Eu trabalhei, para você ter uma ideia, 15 anos da minha vida, eu não tive fim de semana. Eu mergulhei nas favelas para fazer o que nós chamávamos naquela ocasião urbanização de favelas. Então nós montamos, junto com a Associação de Moradores, um esquema, uma missão, uma tarefa, que era acabar com aquela favela, transformar aquela favela num bairro integrado na periferia. Naquele tempo parece que era 90 e poucas favelas. Que os barraquinhos eram miudinhos, quase caíam em cima da gente. Tinha barraco, a gente entrava dentro dele, ele encharcava de água. Criança, tudo possudinho, tudo dentro da lama. Então todo mundo se reuniu todos lá na prefeitura, para o modo do prefeito a doar para o favelado, para eles construir conforme eles podiam. Foi uma luta para o modo de doar a terra da favela para os favelados, né? Aí foi que o prefeito doou, aí falou assim, eu dou a terra para eles, e depois tinha que fazer com a planta e tem que ter o arquiteto para o modo de medir. Aí o Toninho, eu meço sábado e domingo, eu trabalho com eles. Então eu meço os terrenos e eu dou a planta da construção. E assim ele fez. Aí eu trabalhei 15 anos, sábado e domingo. Aí foi onde ele se encalocou para o modo de ser arquiteto dos favelados. Ele era uma pessoa muito espiritual, muito sensitiva. Ele era um tipo de personalidade diferente da maioria. Então ele pertencia a essas minorias, de alma de artista, ultra sensível. E nós éramos um grupo de jovens da periferia da cidade, operários, metalúrgicos, do comércio, bancários. E nós precisávamos muito de apoio da classe média de esquerda, dos intelectuais de classe média de esquerda, que pudessem nos ajudar. Que nos ajudar acrescentando em nós o conhecimento. Porque nós tínhamos a indignação, nós tínhamos a revolta juvenil, mas nos faltava conhecimento. Então o Toninho era um jovem professor para nós. Em 1988, Toninho dá seu primeiro passo à Prefeitura de Campinas como vice na chapa de Jacó Bittar. Os desdobramentos dessa primeira experiência fizeram com que Toninho pensasse em abandonar a política. Aí eu nunca esqueço, falei, Toninho, você vai ter que ser o nosso vice, cara. Ele falou, Durval, você está maluco? Mas por que isso? Porque o Jacó vai ser o nosso candidato a prefeito. E ele não é confiável. Nós precisamos de uma pessoa que a gente possa confiar na vice. E eu sempre avisei para ele que o Jacó não prestava. Mas ele acabou subestimando o que eu tinha dito para ele e acabou deixando o Jacó, que é uma figura muito sedutora, e acabou virando amigo do Toninho, da Rosiana. O Toninho e a Rosiana abriram a casa deles para ele frequentar. Né? E Toninho acreditou que o Jacó fosse um amigo dele mesmo. Né? E que talvez o outro velho amigo dele, Durval, o jovem amigo dele na época, estivesse exagerando. Afinal, eu era metalúrgico, sindicalista, e esse pessoal sindicalista era mesmo assim, meio grosso mesmo, meio troglodita, meio durão, estava exagerando, etc. E o fato é que, lamentavelmente, eu tinha razão. Em 90, o Jacó foi o primeiro prefeito do Brasil a visitar o presidente Collor, que ganhou a eleição numa fraude desavergonhada contra o Lula, que é o número 1 do partido dele. Não é uma revelação, de muito mau caratismo. O Toninho comprou muitas brigas com o setor de especulação imobiliária na cidade, né, porque ele, como secretário de obras, era quem aprovava ou não aprovava a obra na cidade. E creio eu que Pelon deve ter visto algum trânsito que não era normal.
Ele interrompe. O que acontece? Um secretário do Jacó me ligou dizendo o seguinte: Nilson, eu ouvi uma conversa que o Jacó vai demitir o Toninho. E eu contei essa história para ele, relatei isso para ele. Disse: fique esperto porque o Jacó vai te demitir, né? A pedido do Quércia. Uma semana depois ele me liga, eu não tinha nenhum cargo no governo. O Toninho me liga e diz o seguinte: olha, Nilson, aquela história matei no ninho. Eu chamei o Jacó, conversei com ele, o Jacó negou tudo. 20 dias depois o Toninho me liga num sábado e eu falo assim: fui exonerado. Fui impedido de realizar as minhas funções por uma razão simples. Jacó Bittar começou a fazer maracutaias em obras públicas, com empreiteiras, porque começou a se relacionar com Orestes Quércia e Fernando Collor de Mello. A ética sempre foi um dos pilares na vida de Toninho. E mesmo sendo companheiro de gestão de Jacó Bittar, ele manteve sua conduta. Denunciou à imprensa um contrato de obras superfaturadas e chegou a ser expulso do PT por um dia por conta de sua atitude. Criou-se um grupo no Diretório Municipal para convencer a maioria que tinha que expulsar o Toninho do PT. Um dia expulso do PT, né? Porque o Jacó era aliado do presidente hoje, do Lula. E aí a direção nacional acabou reconhecendo que o errado era o Jacó e não o Toninho. Então a gente começou a ir desenvolvendo todo um processo e mostrar que o Jacó estava errado. O próprio Jacó pediu a desfiliação do PT. Fizemos uma oposição em defesa do povo de Campinas. Entrei com ações na justiça. Até hoje tenho ações para condená-los a devolver cada centavo do que tiraram dos cofres públicos. Eu acho que ali foi o primeiro grande susto, a primeira grande decepção do Toninho. Era um sentimento misto, de vontade e de... Não era rancor, era de mágoa. Estava magoado, estava machucado. Mas ao mesmo tempo ele gostaria de ser prefeito de Campinas. Quem conhecia, ele sabia que ele queria ser prefeito. Então, é um sentimento ambíguo, de vontade, mas ao mesmo tempo eu acho que de medo, né? Que é humano, né? Ou seja, não gostaria de não ser, porque sabia que um caminho é um caminho muito duro, muito sofrido, o caminho da política é um caminho muito sofrido. Mas ao mesmo tempo sabia que se não fosse pelo caminho da política, ele não iria impactar a cidade. O projeto que ele tinha na cabeça não poderia não se realizar. Ele achava que sem poder você não consegue nada, né? Ele falava para mim: não quero mais ser pedra, eu quero ser telhado, né? Quero fazer coisas. Para fazer coisas eu preciso de poder, senão vou ficar a vida inteira gritando e... Ainda ressentido pela decepção de sua primeira experiência em um cargo político, Toninho se volta aos livros e ao mundo acadêmico. Inicia o doutorado pela USP em 1995 e aprofunda seu conhecimento sobre a origem e formação de Campinas. O histórico casarão no Jardim Proença do século XIX, que ele comprou em 1982 para ser sua residência, serviu como objeto da tese.